No vídeo anterior, vocês viram como que a brincadeira de faz de conta ajuda o aluno a compreender a relação que existe entre o mundo real e a sua representação. O faz de conta é o primeiro exercício de separação do símbolo da coisa. O lápis, que tem o seu significado real, que é pegar esse objeto e escrever, mas que pode ter um significado potencial. Então é um lápis que, se eu olho para ele, mas eu mudo a forma de relacionar, ele vira flauta, ele vira um cigarro, ele vira uma espada e tudo que eu puder imaginar. Ou seja, é esse exercício de separar desse objeto real e pensar em algo mais, imaginar, criar, fazer uma outra coisa, uma outra ideia surgir e se fazer apresentar a partir deste objeto. Estamos falando da reversibilidade intuitiva, ou seja, é a criança perceber que o lápis vira flauta, vira faca, vira cigarro, vira o que ela quiser, mas ele não deixa de ser lápis e não deixa de voltar à sua posição inicial, que é ser guardado junto com os outros lápis. Qual seria a relação dessa brincadeira de faz de conta com o processo de alfabetização? Eu convido vocês a trocar a ideia do lápis pela letra X. O lápis não deixa de ser lápis, mas se ele estiver nessa posição, ele está representando uma flauta. Vamos pensar a letra X. A letra X, nessa posição, ela tem o som de X. Mas e se eu tirar ela do início da palavra e colocar ela para o final da palavra? Ou seja, se eu mudar a posição dessa letra, assim como eu mudo a posição que o lápis vai ter nessa relação com o meu corpo, esse X, ele vai sair do som de X para o som de X. Como xícara, ele vai para tórax. Mas espera um pouquinho. O lápis, ele era uma flauta, mas depois ele não deixou de ser lápis e nessa posição ele virou cigarro. O X, eu tiro ele do início, que ele é xícara, X, representando X. Ele vai para o final, fica tórax. Mas e se eu colocar ele depois de uma vogal, como na palavra exército? Ele passa a representar o som do Z. Então, vocês viram que o X, da mesma maneira que o lápis, ao ir mudando a posição em que ele se encontra, o lápis foi tendo outras configurações sem deixar de ser lápis, o X da mesma maneira. Vamos pensar outra letra? Pensem aí a letra L. O L no início da palavra, o L no final da palavra, o L no meio de uma consoante e uma vogal. Eu olho para ele, continua sendo L. Não deixou como lápis, não deixa de ser lápis. O L não deixa de ser L, mas em cada posição da palavra, ele vai tendo uma nova configuração. Olha o G. O G no início da palavra, ele pode ser gato, mas se depois dele vier um L, um I, ele pode ser gilete, geleia. Mas tem momentos que também, se ele está no meio da palavra, ele pode ficar meio mudo, signatário. Então vocês observem que essa brincadeira de faz de conta, que a criança começa lá com 2, 3 aninhos, começando a imitar, brincar de fazer igual o adulto faz, ela já é algo extremamente importante, ou seja, é uma brincadeira que é uma base fundamental do processo de construção da base alfabética. Esse exercício de separar a coisa real, ir para a sua representação, e aí eu não preciso mais olhar o lápis, se eu ver essas escritas L-A-P-I-S, eu já sei que essas letras estão me fazendo lembrar desse objeto. Se eu vou fazendo esse trabalho de faz de conta, é esse exercício que eu estou ajudando a criança. Muitos alunos não avançam da fase pré-silábica, porque a fase pré-silábica, ela estabelece uma relação de que a escrita é do tamanho da coisa. A escrita está ligada à coisa. A brincadeira do faz de conta, ela não tem intenção de escrever, mas ela vai proporcionar uma vivência e uma experiência para a criança, para ela explorar os diferentes saberes, ela explorar a relação dela com as coisas, com os objetos, com a forma de se comunicar com diferentes linguagens. Então, é um exercício fundamental, mas que não é através do ato de escrever. A escrita, não necessariamente, ela depende do ato de escrever.
Porque muitas pessoas não conseguem escrever, mas digitam, falam, apontam, ou seja, elas conseguem construir a ideia, o conceito de escrita, sem necessariamente desenvolver o ato da escrita, o ato motor da escrita. Esse aluno, ele está ali com essa dificuldade de fazer essa separação, dessa representação da coisa. Então, esse exercício, ele é muito importante, né? Faz de conta da brincadeira, trabalhar várias linguagens, explorar essa dimensão, é muito importante. E às vezes, no caso desses alunos, a tendência que nós temos é aumentar os horários de aulas de alfabetização, aumentar as atividades de escrita, aumentar os treinos, porque acreditamos que a escrita é um treino, e não é, ela é uma construção cognitiva. Por isso que desde sempre, desde o brincar do faz de conta, eu já estou trabalhando essa estrutura fundamental para o processo de escrita. Toda criança brinca, toda criança adora brincar, né? Se você propor a uma criança, ela jamais vai se negar a brincar. Propõe a brincadeira para a criança, ela está totalmente aberta a essa experiência, ou seja, ela está totalmente aberta a toda a aprendizagem que essa brincadeira possa proporcionar. Por isso, que na educação infantil não podemos pensar que ela é só do cuidar. Toda experiência, vivência, brincadeira diferente que proporcionamos a uma criança está promovendo para ela uma riqueza de construções de saberes e que vão ser a cada ano se complexificando, a cada ano melhorando outras dimensões, vai se somando novas ideias, novos registros, novos códigos para representar as ideias. Esse momento do faz de conta, que é muito rico, mas que na maioria das vezes a gente reduz ele somente à hora da brincadeira. E não, nós precisamos aprender a olhar para essa brincadeira, não induzi-la, não conduzi-la, mas olhar, observar, a ler e a escutar o que essas crianças nos dizem a partir das brincadeiras. Vamos pensar juntos?